Amigos, irmãos, companheiros de oração, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui em mais um dia para a meditação da palavra do Senhor, que se encontra aqui em Êxodo 3. Amém? Apenas 5 versículos para a glória de Deus. Amém? Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio do monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Soberano e eterno Deus, te agradecemos pela sua palavra, Pai. Obrigado, meu Senhor, por esse momento. Nos dê a sabedoria necessária. Amigos e irmãos, sabemos que Moisés, quando foi para a terra de Midian, ele estava fugindo porque ele tinha cometido um crime lá no Egito. Ele estava com o coração voltado para Deus. Moisés cresceu, todos conhecem uma história, e Moisés cresceu no meio do povo egito, aprendeu os costumes egípcios, se vestia como egípcio, mas o coração era de hebreu, o coração era de alguém temente a Deus. E Moisés cometeu o primeiro erro dele, na vida dele, mas tudo por um propósito de Deus. Feriu um homem egípcio. E no outro dia ele viu o povo dele brigando entre si, e ele foi apartar a briga, e o outro acusou. E ele, com a consciência pesada, ele foi para a terra de Midian. E lá, chegando, ele encontra Zípora, pegando água, e lá aparecem alguns saqueadores, podemos colocar assim, como saqueadores, querendo roubar a água. As ovelhas também. Mas assim, Moisés as defende. E assim, Moisés fazendo esse feito, Zípora convida Moisés para ir à sua casa. E lá, Moisés conhece o pai de Zípora, que se chama Jetro. E Jetro, como a palavra do Senhor diz que era sacerdote naquela época. E ali, Moisés foi criando um laço, foi criando um vínculo com eles, e teve Zípora como esposa. E Moisés, um certo dia, apacentando as ovelhas, cuidando do rebanho, viu a sarça ardente, viu que a sarça pegava fogo e não se consumia, e o Senhor chamou ele e ele foi. Uma coisa, meus irmãos, que eu quero abrir entre parênteses aqui, dar uma explicação. Quando Deus te chama, você tem feito a vontade de Deus? Quando você pede para Deus fazer algo, pediu para Deus fazer algo em sua vida, e Ele concretizou. E quando Ele manda você em algum lugar, você vai? Você tem feito verdadeiramente a obra do Senhor? Você tem voltado seu coração verdadeiramente para Deus? E Moisés seguiu, foi de encontro a Deus, ao anjo. E ali ele chegou e viu que a sarça não se consumia. Ele foi mais adiante. Porém, o Senhor falou: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. Outro ponto também que me chama a atenção. Moisés não teve dificuldade para tirar a sandália. Moisés não questionou a Deus. E muitas vezes a gente se pega em certos momentos
que o Senhor manda a gente largar o pecado de estimação, mas muitas vezes a gente coloca dificuldade. Muitas vezes a gente coloca, nós mesmos colocamos impedimento para sair daquilo que Deus fala que não é bom para nós. E Moisés não, Moisés teve sabedoria naquela hora. Moisés não teve dificuldade para largar as coisas do mundo. Moisés não teve dificuldade para largar o segundo casamento. Moisés não teve dificuldade para sair da jogatina. Moisés não teve dificuldade para sair da bebedice, trazendo para o mundo de hoje. Moisés não teve dificuldade para fazer nada disso. Mas, porém, ele tirou a sandália dos pés dele e foi adiante ao Senhor se encontrar com o Senhor. O que eu quero dizer é que quem quer fazer a vontade do Senhor não pode estar no erro. Quem quer fazer a vontade do Senhor não pode estar no adultério. Quem quer fazer a vontade do Senhor não pode estar na fornicação. Quem quer fazer a vontade do Senhor não pode estar envolvido no jogo do bicho. Quem quer fazer a vontade do Senhor tem que seguir conforme aquilo que o Senhor manda. Conforme aquilo que o Senhor quer que a gente faça em nossas vidas. Mas muitas vezes colocamos impedimento na obra do Senhor. Nós mesmos, o Senhor fala, vai por esse caminho, trilha esse caminho, porém na nossa desobediência a gente faz outra coisa. Depois questionamos por que eu estou passando por essa prova. Se sabemos que tem prova que Deus dá e tem prova que a gente busca. E a prova que Deus dá, Ele nos dá sustento. A prova que a gente busca, Deus também nos dá sustento, porém Ele deixa acontecer um pouco mais para que a gente venha aprender, venha ter uma experiência. E quantas vezes a gente nega o Senhor, todo santo dia cometendo pecado, falando as mesmas coisas que entristecem o Senhor, fazendo gestos que entristecem o Senhor? Quantas vezes a gente tem crucificado o Senhor novamente na cruz do Calvário? Quantas vezes o amor dele está para com nós? O Senhor, ele tem zelo de nós. Mas também no momento que ele tem zelo de nós, que ele tem compromisso com nós, ele quer que a gente também tenha compromisso com ele. É por isso que devemos cada dia mais pedir libertação, pedir transformação do corpo, alma e espírito. Porque é uma batalha constante entre o espírito e a carne. Mas se a gente fazer a vontade do espírito, deixar a carnalidade de lado, voltar o nosso coração para Deus, buscar Deus em oração, buscar Deus em jejum, o Senhor vai fazer a obra dele em nossa vida. O Senhor vai operar um milagre em nossas vidas, mas para isso a gente precisa ter uma renúncia. Para isso a gente precisa voltar o coração para Deus. E é por isso que naquela época Moisés voltou o coração para Deus. Reconheceu Deus como suficiente Salvador. Reconheceu que Deus era o único, que ele não era nada perante o Senhor. Por quê? Porque porque Deus fala para Moisés, eu vou te enviar, mas não é porque você é bom, é porque o meu povo necessita. Você não é bom em nada, Moisés. Quem vai te usar sou eu, quem vai te dar autoridade sou eu. Mas você bater no peito, falar que é melhor que qualquer um. Não. Você vai porque o povo lá está gemendo, o povo está precisando, não é que você é bom. E é por isso que independente do que o Senhor opere em nossas vidas, se eu tenho um dom de visão, dom de revelação, dom de cura, dom de libertação, a gente não deve se exaltar. A gente tem que continuar sendo manso. A gente tem que continuar sendo humilde para que o Senhor continue operando em nossas vidas. Tanto que Moisés tinha um erro. Ele falou, Senhor, eu vou, mas eu sou pesado em palavras. E Deus coloca Arão do lado de Moisés. Para a gente entender que a gente não faz nada sozinho. Por mais que Deus nos usa, por mais que Deus tenha promessa em nossas vidas, a gente tem que ter alguém do nosso lado, muitas vezes nos instruindo, nos apoiando, nos guiando na direção certa. Mas alguém que seja de oração, alguém que tenha compromisso com Deus. Não com uma amizade promíscua, não com uma amizade que faz coisas erradas, mas sim com pessoas que nos aproximam de Deus, que nos aproxima da oração, que nos aproxima do jejum, que nos aproxima de santificar corpo, alma e espírito. E é por isso que devemos cada vez mais voltar o nosso coração para o Senhor. Deixar as coisas do mundo. Confiar somente no Senhor, porque Moisés foi adiante. Moisés fez grandes coisas no Egito, veio as pragas e libertou o povo das mãos de Faraó. Mas para isso ele era temente a Deus. Ele guardava os seus olhos, ele guardava o seu pensamento, guardava o seu coração.
Eu não sei o que meu irmão tem passado, o que minha irmã tem passado. Mas eu sei que se a gente confiar no Senhor, voltar o coração para Deus, voltar o nosso pensamento para Deus, fazer a vontade do Senhor, o Senhor ele vai operar em nossas vidas. O Senhor vai fazer grandes bênçãos em nossas vidas. Mas para isso devemos ter compromisso com o Senhor. Devemos deixar para trás aquilo que desagrada ao Senhor. Liberar perdão, retirar a mágoa, não ficar entristecido, não guardar mágoa do meu irmão, ofensas, ódio, rancor, não. Devemos estar com o coração vazio, devemos estar com o coração limpo, para que quando eu colocar as mãos em uma pessoa, meu irmão, minha irmã, preciso disso, lá na minha casa está assim, está desse jeito. Colocar a mão, você orar, você profetizar, Satanás tem que bater em retirada. Mas para isso a gente deve fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Para isso a gente deve viver na verdade do Senhor. Então, meus irmãos, voltamos cada vez mais o coração para o Senhor, esquecendo das coisas que a terra pode nos proporcionar. Porque se a gente for tentar vencer as lutas, pelejas, provações com nossas próprias forças, a gente vai quebrar a cara lá na frente. Mas a gente confiando no Senhor, a gente entregando as nossas lutas nas mãos do Senhor, o Senhor ele vai dar vitória. E muito mais. A palavra do Senhor diz: buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O que é que o Senhor quer dizer? Só se preocupa com sua vida espiritual, que eu cuido do seu lar, que eu cuido da sua casa, que eu cuido da sua família, que eu cuido da sua vida financeira, emocional, sentimental. Só busca a minha graça, só busca a minha face, só busca a minha autoridade, só busca a minha unção, que o demais eu cuido e faço na sua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus venha abençoar a sua vida ricamente. Receba as bênçãos do Senhor em sua casa, em seu lar, em nome de Jesus. Fiquem na paz, povo de Deus.